Olá, povo santo de Deus, tudo bem com vocês? Pastor Paulo Borges aqui falando em mais um devocional do nosso curso Fé. No mês de março, nós estamos falando ainda sobre o nosso direito à bênção, que é o assunto do mês. E o que nós vamos aprender hoje? Você é um cristão ou um ímpio? O que é muito importante, você está vivendo como justo para realmente desfrutar dos direitos do reino de Deus. Vamos ao texto de hoje? E diz assim: cristão é aquele que segue o Senhor Jesus, amando-o e servindo-lhe na obra de Deus. A vida dele é virtuosa e frutífera, como ensina ali o Salmos 1, versículo 1 ao 3. Pois não vive do mesmo modo que o ímpio, mas sim pratica a palavra de forma contínua e cheia de fé. Por viver em comunhão com o Senhor, obedecendo-lhe, o cristão é bem-aventurado. Então veja que a comunhão que nós devemos ter com Cristo Jesus, o nosso Salvador, é amando, servindo a Ele, é vivendo a sua palavra, praticando os seus ensinamentos, porque Jesus ele mostra que é o caminho para nós chegarmos de fato ao nosso Deus. Não é à toa que sua declaração de ser o caminho, a verdade e a vida nos traz muito a entender os princípios que vão moldar a nossa fé. E é por isso que eu e você devemos estar sempre ligados com a verdade e nunca com as coisas que a gente vai ouvindo pelo mundo, mas sempre guardar o coração, como diz a Escritura, de sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Continuando. Paulo, em sua carta aos Efésios, afirmou que precisamos ser imitadores de Deus e andar em amor. Efésios 5, verso 1 e verso 2. Desse modo, não devemos ter qualquer relação com os ímpios, mas andar como filhos da luz, diz o texto, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis, ou seja, não tenham contato, não fiquem envolvidos, ele diz, com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Efésios 5, versículo 8, da parte B, em diante até o verso de número 11. Você pode observar que as obras das trevas, como disse ali o apóstolo Paulo, ele diz que elas são infrutuosas, sendo que a Bíblia diz que nós devemos dar frutos e que o nosso fruto permaneça. Permaneça como? Fazendo a vontade de Deus. Toda mudança para uma vida melhor vai depender de as nossas ações e atitudes elas serem compatíveis com aquilo que a Bíblia já nos declara. Então, seja uma pessoa como filho de Deus, que serve à luz e não às trevas. Quem serve às trevas está sempre estéril na fé, estéril na sua caminhada, estéril em muitas coisas na vida. Uma pessoa estéril, ela não gera vida, ela não gera frutos, ela não dá resultados. Mas uma pessoa que anda na palavra, ama o Senhor, vive por meio dessa verdade, pela fé, aí sim essa pessoa vai ser uma vencedora. Vamos continuar? O apóstolo Paulo ainda alerta: nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Não ande com os filhos da desobediência, porque o ímpio, ele vive uma desobediência, ainda que não tão aberta, mas ele é uma pessoa desobediente à verdade. Tome posse da sua condição de filho de Deus. Nós precisamos realmente sermos filhos. Filhos de verdade obedecem, praticam a verdade do Pai, fazem a vontade do Senhor e sempre procuram andar alinhados como representantes legais dessa família celestial. Viva você como filho de Deus e a sua história vai ser uma bênção. Vamos então à pérola do dia? A pérola do dia, povo santo, está lá no texto de Salmos 112, versículo 1. E diz a Escritura: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Três coisas foram referenciadas aqui. A questão de louvar a Deus, de tudo que nós alcançarmos, conquistarmos. E a cada momento, a cada instante da nossa vida, devemos louvar o nome do Senhor, Louvado seja Deus pela minha vida, louvado seja Deus pela oportunidade que eu tenho, louvado seja Deus por estar respirando, mas também, como ele fala, que feliz é o homem que teme, que respeita ao Senhor, que é aquela pessoa está realmente comprometida, com todo o seu coração, com a verdade do Senhor.
E em terceiro, ele fala que em seus mandamentos tem grande prazer, tem alegria em obedecer a palavra. Toda pessoa que tem prazer, né, que tem alegria em honrar a palavra de Deus, esta pessoa nunca vai ser desamparada, ela vai ser honrada todas as vezes que mostrar esse amor. Davi mostrava constantemente esse amor, por isso os salmos, e esse amor era o que também trazia algo de bom no coração dele. Então, vamos ao momento de oração. Vamos orar, povo santo, é hora de colocar a nossa fé em ação. Nosso Deus e amado Pai, meu Deus, se houver qualquer coisa ímpia no nosso coração, remova, retira. Não deixe, meu Deus, que a desobediência, que a chateação, que os aborrecimentos, que aquelas coisas, ó Deus, que atrapalham a virtude de um filho, de uma filha no Senhor, meu Deus, não venha estar interferindo na nossa vida e nos nossos caminhos. Por isso, Pai, louvado seja o teu nome e entregamos tudo nas suas mãos, pois temos certeza das grandes vitórias e graças a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, que façamos sempre o que é o combinado da palavra, porque ali, na palavra, tomamos posse da bênção. Povo santo, peço a vocês que compartilhem, né, os nossos vídeos aí do canal, que você curta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e transmita para frente, né, essas boas palavras de Deus que vão ali alcançar o coração de tantas pessoas para trazer vida e fé aos seus corações. Que haja salvação para todos, em nome de Jesus. Amém? Povo santo, fico por aqui e até amanhã no nosso próximo devocional, em nome de Jesus. Tchau, tchau.